Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Você que abriu esse vídeo agora, eu peço para você, juntamente comigo, meditar numa palavra aqui, uma palavra tremenda, que se encontra no livro de Jeremias 17, versículo 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, uma palavra tremenda aqui para nós meditar aqui neste momento. A palavra de Deus, ela fala que o coração do ser humano, ele é corrupto, ele é enganoso. E o caminho do coração, aonde o coração do ser humano leva o ser humano, se o ser humano seguir o seu coração, leva a falsa liberdade. O que significa falsa liberdade? Significa que a pessoa faz a vontade dela. Fazer a vontade dela significa praticar todo tipo de pecado. Por que praticar todo tipo de pecado? Porque o coração é enganoso. E o que significa enganoso? Significa que a pessoa está vivendo no engano. Como assim está vivendo no engano? Sabemos que existe uma só verdade. E essa verdade é única. E é a verdade de Deus. Existe no mundo o relativismo. O relativismo é o seguinte: tem coisas que para mim, na base da moral, é imoral. E para outra pessoa, aquilo não é imoral. Porque ela não tem essa visão, esse entendimento de que seja imoral. Para ela é um ato normal, comum, que não fere a moralidade. Isso é relativismo. Só que o princípio da verdade é a palavra de Deus. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. E todos aqueles que não põem a fé e o coração na palavra vivem uma vida de engano, uma vida de corrupção, porque o coração é corrupto e perverso. E por que que ele é? Porque quando Adão e Eva pecaram, a corrupção tomou conta. A corrupção tomou conta do coração deles. Porque eles eram puros, eles eram santos. O Espírito de Deus estava sobre eles. Eles tinham comunhão pessoal com Deus. E quando deram ouvido à serpente, a Satanás, o coração deles, que era verdadeiro em Deus, se tornou corrupto, se tornou enganoso, caiu no engano do pecado. E todos os seres humanos têm essa natureza do engano. Por isso que Jesus falou do coração que procede às saídas da vida.
Quando os fariseus estavam ali e viram os discípulos se alimentar sem lavar as mãos, os fariseus enxergaram os discípulos. Daí Jesus falou: hipócritas, vocês lavam o interior do prato, mas o interior do coração de vocês está sujo. E daí ele fala: é do coração que procedem as saídas da vida, porque é do coração que saem os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, a prostituição, a mentira, a injustiça e todo tipo de maldade. E a palavra de Deus fala que aquela pessoa que vai pelo seu coração, o caminho é do abismo. É de sofrimento, de escravidão, consequentemente de condenação. O servo de Deus não vai pelo seu coração. O seu coração é purificado, é santificado pelo Espírito Santo e o Espírito de Deus governa ele. Mas ele não vai pelas emoções do seu coração, porque pode se enganar. E é por isso que ele vai pela palavra. O cristão não vai por emoção, vai pela fé. E a fé é baseada na palavra. Então nem tudo que é bom para o cristão, Deus quer para ele. Porque Deus tem os seus propósitos. Por isso que tem que buscar a confirmação de Deus em tudo. Para não ir pela emoção do seu coração. Porque o seu coração pode enganar. Mesmo estando sincero na presença de Deus, se deixar levar pela emoção do coração sem uma confirmação de Deus, pode entrar num problema sério. Então o cristão vai pela palavra, pela vontade de Deus, vai pelo direcionamento do Espírito Santo, pela confirmação de Deus. Nunca se deixe levar pela emoção para tomar uma atitude na vida. Você, meu irmão, minha irmã, nunca tome uma atitude baseada em emoção, porque numa dessas o inimigo vai se aproveitar, o inimigo vai colocar algo que pareça bom para você, e você vai pela emoção. É maravilhoso, é bom, não é pecado, não fere a doutrina, não fere a palavra, mas Deus não quer. E se Deus não quer, o que acontece? Mesmo que seja bom, deixa, porque Deus tem os seus propósitos. Por isso que eu digo, não vá pelo coração, pela emoção, vá pela palavra, pela confirmação e orientação do Espírito Santo. O coração é corrupto e perverso. Mas o cristão não tem esse coração corrupto e perverso. Tem um coração purificado, santificado. Mas tem coisas que não é para ser. Deus não quer aquilo para a pessoa. Vou dar um exemplo. Não é pecado a pessoa comprar algo para ela, adquirir algo para ela. Mas como filho de Deus, como cristão, tudo tem que colocar diante de Deus e buscar uma direção, uma orientação, uma confirmação de Deus. Porque nós somos dependentes de Deus. E daí o que acontece? Deus vai direcionar, Deus vai falar, Deus vai orientar. Tem coisas, eu sempre falo, tem coisas que não é pecado, mas tem coisas que Deus não quer. Tem coisas que é bom, mas não faz bem. Por quê? Não é da vontade de Deus. E se não é da vontade de Deus, mesmo que seja bom, vai fazer mal. Com o passar do tempo, porque é uma coisa que Deus não quer. Então busque a confirmação de Deus em tudo na vida. Esse é o segredo para se manter sempre firme.
é buscando confirmação de Deus em tudo. Em oração, tem pessoas que não têm paciência para esperar. Tem pessoas que vivem como os do mundo. Tem pessoas que buscam as coisas como os do mundo buscam. Os do mundo são dessa terra, desse lugar aqui. As decisões que eles tomar, para eles são dessa natureza. Mas o cristão não pode ter esse tipo de atitude. Tem que buscar confirmação, orientação. E se Deus não falar, se Deus não direcionar, se Deus não interessa, aguarda, espera, fica na presença de Deus. Só que isso é para espiritual, para a pessoa que verdadeiramente se entregou para Deus, de todo o coração. Porque o coração enganoso é corrupto. Muitos pagam o preço por tomarem atitude na emoção, na sua carne. Não esperaram o tempo de Deus. Muitos sacrificaram a comunhão que tinham com Deus, a vida espiritual com Deus, e outros mais além ainda. Crucificaram a sua salvação por um desejo carnal, por um desejo terreno. Muitos se transpassaram com grandes angústias e consequências que prenderam eles no mundo de pecado. Porque foram pelo seu coração, pela sua emoção, pela sua razão, e não pela orientação, confirmação de Deus. Tudo o que nós for fazer, principalmente decisões importantes da nossa vida, nós temos que buscar uma confirmação de Deus. Não importa o tempo, jejum, oração, consagração, santificação, buscar graça, buscar poder e continuar crescendo na comunhão com Deus, até Deus falar. Enquanto Deus não falar, independente, fica na posição. Tem coisas que não são para um tempo presente. Vou dar um exemplo aqui. Teve pessoas que receberam revelação que Deus estava entregando uma chave para eles. Chave de carro, dá um exemplo. Não deu um mês, sem condição nenhuma, foi lá comprar o carro. Financiou em não sei quantas parcelas e acabou perdendo o carro. Deus revelou, mas não era o tempo. Deus ia dar condições. Deus ia dar condições, Deus ia endireitar, Deus ia preparar, mas não foi lá. Vou comprar, Deus se vire. Tudo tem seu tempo determinado. Tem promessas de Deus que Deus revela hoje. Daqui 10 anos, 15 anos vai cumprir. Tem pessoas que receberam profecias quando eram criança e hoje está se cumprindo na vida deles. Tem pessoas que têm profecia, recebem profecia na igreja. Pessoas novas convertidas que recebem profecia na igreja. Que Deus vai usar isso e aquilo, sem preparo nenhum espiritual, sem estrutura nenhuma de espiritual, já colocam fazer a obra lá no altar. Ai, Deus revelou, Deus falou em profecia, vai lá. O que tem de crente desviado, porque muitas igrejas fizeram isso com esses crentes. Crentes sem estrutura, sem discernimento nenhum. Por quê? Falta de buscar orientação divina do tempo determinado daquilo que Deus falou. O coração é corrupto, é perverso.
E o ser humano, mesmo que esteja bem na presença de Deus, em oração, em jejum, em consagração, se ele der lado para emoção, ou para, não é pecado, isso, aquilo outro, ele vai, Deus não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus trabalha com aquele que busca a confirmação, busca a orientação, busca o tempo de Deus. Entendeu? Buscar o tempo de Deus. Buscar o tempo de Deus. O cristão não pode ter pressa naquilo que Deus tem na vida dele. Pressa não faz parte da fé. O que faz parte da fé é a paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Pressa é coisa da carne. Pressa é coisa de desejo carnal, de vontade própria humana. E muitos estão pagando o preço. Por falta de confirmação de Deus, de orientação de Deus. Muitas coisas Deus tinha plano, mas não era tempo. Deus é o dono do tempo. Deus não trabalha com o tempo normal do ser humano. Deus, ele é o Senhor do tempo. E o que eu quero falar? Não vai pelo coração carnal, corrupto, pela emoção, principalmente se não tem uma vida de oração, de jejum, de consagração, mas está servindo a Deus, está buscando ali. Maior cuidado para isso, porque o diabo coloca laços, pratos, e a pessoa na carne se entrega. Pessoas perderam a vida, perderam a salvação, porque não buscaram a orientação do Espírito Santo e a confirmação do tempo determinado por Deus. Muitos projetos humanos, projetos terrenos, que a pessoa tomou decisão por si mesmo, está pagando com uma vida totalmente fora da presença de Deus, nas trevas, se traspassando com angústia, afastado de Deus, porque foi pela sua emoção carnal. Quando estava com aquela vontade, com aquele desejo de ter algo, de conquistar algo, de possuir algo, tivesse ido para a oração, para o jejum e dizer, enquanto o Senhor não falar, não toma atitude. Enquanto o Senhor não confirmar, não dizer agora, eu não tomo atitude. E não precisa nem ser assim, Senhor. Quando o Senhor falar, eu... Basta analisar pela palavra, pela visão do Espírito, que já vai saber que o tempo de Deus não é chegado. Deus prepara tudo. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção, o que Deus dá, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. O que Deus dá para o ser humano, para o seu servo, para a sua serva, acrescenta na comunhão espiritual, acrescenta na consagração pessoal, acrescenta na presença de Deus, enriquece com Deus e para a glória de Deus. Escuta o que eu vou falar. Se o que você deseja, se o que você quer, se o que você quer conquistar, comprar, possuir, etc e tal, não glorifica a Deus, te atrapalha na vida espiritual, na comunhão com Deus, não é de Deus.
Deus não dá nada que sirva de embaraço para a vida espiritual dos seus servos. Nada. Nada. Se é algum bem material, se é alguma posse material, se é algum bem material, alguma conquista que venha impedir de você crescer na comunhão, na busca pela plenitude do Espírito Santo. Sabe qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Encher do Espírito Santo. Encher, 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 encher. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Pensa, muitos cristãos não têm consciência que o Espírito de Deus habita neles. Por isso que vivem de qualquer maneira. Por isso que não estão nem aí para se encher do Espírito Santo. Não tem consciência. A Bíblia diz que é para remir o tempo. Não ser nécios. Não ser loucos. É para remir, para remir. Remir o quê? Aproveitar. Não ficar perdendo tempo com coisas mundanas, coisas que não edificam, coisas à toa. Os teus olhos têm que ser olhos do qual o Espírito Santo olha através dele. Tem consciência disso ou não? Tem consciência disso? Se você é cristão, é salvo, você tem que ter essa consciência. A consciência de que o teu olho não é teu, mas é o próprio Espírito Santo que está olhando nele. O teu ouvido não é teu, mas é o próprio Espírito Santo ouvindo. A tua boca não é tua, mas é do Espírito Santo. É Ele que tem que falar, usar para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o espiritual. A Bíblia diz que os filhos de Deus, o cristão, para deixar mais baixo o nível para você entender, diz que o cristão tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo ou você tem uma mente carnal, terrena? Sabe o que é ter uma mente terrena? É viver igual os ímpios, igual os do mundo vivem. Eu sempre faço uma diferença, a diferença da águia para a galinha. O cristão espiritual é águia. Não anda ciscando essa terra. Anda nos mais altos penhascos. Quando voa, voa longe. E quando desce na terra, é para pegar o quê? Presas. O que significa? O cristão espiritual, ele busca o necessário. O apóstolo Paulo diz, usando as coisas do mundo como se não usasse. Entendeu? Por quê? Porque ele está buscando as coisas de cima, do alto. Entendeu? Ele se dedica mais lá. A águia quando desce, não fica ciscando. É para o necessário. Agora já a galinha ela só fica ciscando. Fica ciscando. Você é um crente águia ou um crente galinha? Que ainda está preso aqui nessa terra. Ainda está preso às coisas desta terra.
A Bíblia diz que nós somos membros de Cristo. A Bíblia diz, poloeis os membros de Cristo para fazer membro de uma meretriz? Lógico que não, porque foste comprado por bom preço. Não precisa você pegar o teu corpo e se unir com uma meretriz. Tiago 4,4 diz, adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você é o corpo de Cristo, está buscando as coisas mundanas, e tendo essa intimidade com as coisas do mundo e tal, se conformando com esse mundo, você está se tornando inimigo de Deus, porque você está se prostituindo. Está se prostituindo. Se prostituindo espiritualmente. Agora, se você tem a mente de Cristo, você tem uma mente renovada constantemente. Você tem olhos puros, olhos espirituais. A Bíblia diz, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos for mal, todo o teu corpo terá treva. Quão grande treva é? Sabe o que significa ter olhos maus? É ter um olhar terreno, carnal. É ter a mesma visão do ímpio. Quem tem olhos espirituais tem visão no céu, nas coisas espirituais, nas coisas santas. Não tem um olhar impuro, imoral. Não tem um olhar corrupto. Não tem um olhar altivo, orgulhoso, arrogante, prepotente. Se você é espiritual, você quer mostrar as coisas do espírito, as coisas do mundo espiritual. O que isso quer dizer? Você quer trazer as pessoas para o mundo espiritual. Você quer trazer as pessoas para uma comunhão mais profunda com Cristo. O que isso quer dizer? Você quer trazer as pessoas para conhecer a palavra na revelação. Como eu sempre falo quando a gente está meditando a palavra, o apóstolo Paulo era teólogo, renomado, mestre da lei, etc e tal. Só que o que ele falou? Minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas inspirada, revelada pelo Espírito Santo. Jesus pregou o evangelho simples. Sabe o que significa o evangelho simples? Foi lá, Pedro, analfabeto, não sabia nem ler nem escrever o nome. Pedro foi um das frentes dos discípulos. O evangelho é puro, é simples e poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje muitas pessoas querem um evangelho, querem uma mensagem gloriosa, maravilhosa, ai, sabedoria não sei o quê, e muitos estão apresentando isso. Não tem nada do Espírito Santo. Sabe como que você vê que não tem nada do Espírito Santo? Vai ver a vida do pregador, mundano. Agora, quando o Espírito de Deus revela, transmite através do pregador, e o pregador vive aquela palavra, uma das características é essa aqui. Guarda o que eu vou te falar. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, tem dois lados da coisa aí.
Tem aqueles que querem viver no maior luxo. E tem aqueles que querem viver uma vida de doutrina, da aparência. Enquanto vai lá e diz, ó, o mundano! Eu tô na doutrina. Só que você vai ver, é um carnal. É um carnal. Eu vejo dois tipos aqui. Eu vejo o fariseu e o mundano. O fariseu anda na doutrina, mas não tem um coração convertido. Tem malícia, imoralidade, cobiça no coração. É maldizente, é violento, briga, etc e tal. Não tem vida de oração, de consagração, nem busca um conhecimento profundo da palavra, só quer aquela aparência de doutrina. Pensa num fariseu que precisa se converter. Pensa no Nicodemos da vida. Só que Nicodemos não era tanto assim carnal, eu creio, porque era mais recatado, porque até foi atrás de Jesus para buscar uma solução. Agora esses estão dentro da igreja, socialzinho, cabelinho baixinho e tudo. Mas a carne é assim, ó, latejando. E daí tem os mundanos. Do outro lado tem os mundanos, que abala congresso e Deus usa até nos dons, interpretação de língua e profecia. E a glória desce, pá. Depois você vai ver nos campos de futebol. Você vai ver lá nas academias. De carçãozão. Pregadores renomados nas academias. No meio da mulherada ali, ó. Toda a maioria tudo praticamente pelada. Com aquelas roupas coladas lá, cheia da mesma coisa se estivesse nua. Fazendo exercício. E eles ali, ó. Fazendo graça. Podiam estar num quarto de oração se consagrando. Buscando mais de Deus, porque se eles têm um ministério, esse é o dever deles. É cuidar do templo do Espírito. Para cuidar do templo do Espírito Santo não precisa estar lá no meio daquelas pombageiras. Aquelas ímpias lá. Tem várias formas de cuidar do corpo. Outra coisa. Estão lá nos campos de futebol. Outra coisa. Com a tela. Assistindo Netflix. Assistindo todo tipo de filmes. Não tem a mínima de humildade, simplicidade. Sabe aquele compromisso com a palavra, aquele compromisso com o ministério. Tá lá, os mundanos. Pregador de renome, arrasta a multidão. Fala meia dúzia de verdade. Fala 100 palavras que não tem sentido nenhum para a consagração, para a santificação. O foco é a santidade da igreja, o poder sobrenatural do Espírito Santo. Não adianta poder, unção sem santidade. Sem separação do mundo, separação do pecado, das coisas mundanas, separação das coisas mundanas. Também não adianta se separar das coisas mundanas, andar de socialzinho, mas ainda ser carnal. Ter um coração imundo, imoral, profano, corrupto. Ser uma pessoa maliciosa, imoral, mentirosa e injusta. Uma pessoa que serve a Deus do jeito dela, mas está ali, está vestidinho. Então temos os fariseus, temos os mundanos e temos o remanescente. Quem é o remanescente? O remanescente, ele defende a santificação que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
A santidade no espírito, na alma e no corpo. A separação das coisas mundanas, pecaminosas. Não dá liberdade para a carne. O apóstolo Pedro diz, não deis, foste chamado para a liberdade, mas não dê a liberdade para a carne. A graça de Deus, ela santifica. A graça que salva. Ela manifesta uma fé de obediência. Uma fé que santifica, como Cornélio. Pedro diz, Deus não fez distinção entre nós e eles. Cornélio era gentil. E Deus viu a fé, a sinceridade e a devoção que Cornélio tinha com Deus. E Deus purificou pela fé o coração. E Deus enviou o Espírito Santo e salvou a Cornélio. O espiritual, ele não vai pelo que ele quer. Ele não vai pela sua emoção, pela sua vontade, pela sua razão. Ele vai pela orientação do Espírito Santo. Deus fala, Deus orienta, Deus confirma tudo. E esse é o segredo para crescer em santificação, para crescer na graça, crescer no conhecimento. Esse é o segredo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós estamos nos últimos dias e nós temos que buscar mais do Espírito Santo. Oração não é só pedir bênção, pedir vitória, pedir cura. Senhor, visita fulano, visita cicrano, Senhor. Vai lá nos... Oração tem que ser uma oração inteligente. Agora, pedir para Deus ir visitar fulano, cicrano, Deus vai visitar e vai fazer o quê? Especifica, não tenha preguiça de falar, Senhor, visita, vai no lar, vai, visita esta pessoa agora, cura, liberta, transforma, salva, destrói a macumba, o feitiço, a bruxaria, o mal da vida dela, Senhor. Faz uma grande obra, o Senhor sabe o que ela está necessitando. Ore com inteligência, ore com tempo. Entra na presença de Deus e esqueça da hora, esqueça do tempo. É assim que você vai se fortalecer no Espírito. É assim que você vai se fortalecer na graça. Deus vai encher, Deus vai dar graça, Deus vai dar fé. É assim que você vai ter prazer na palavra. É assim que você vai ter entendimento da palavra. É assim que você vai ter visão do céu. É assim que você vai ter prazer em Deus. Dedicando tempo na presença de Deus. Tempo na presença de Deus. Dedicando tempo na presença de Deus. Não tem como você querer servir a Deus fazendo a tua própria vontade. Você tem que se entregar completamente para Deus e não ir pela sua emoção. Um dos enganos que está dentro da igreja, que até fora... Até fora tem muitas pessoas que dizem, eu sou uma pessoa boa, não falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém. Tem muitos ímpios que fazem isso e falam, eu estou salvo, eu não vou para o inferno. E na igreja tem muitas pessoas assim, não buscam Espírito Santo e tal, elas acham que elas estão salvas, elas frequentar a igreja, deve ser as pessoas boazinhas, gente boa, simpática, tudo, que só... Oi, tudo bem? Como é que você está? Tem amizade com tudo e tal? Tranquilo, sossegado? Nunca conheceu o Espírito Santo. Nunca teve uma transformação verdadeira na vida. Se a maioria desses crentes fosse verdadeiramente convertido, você acha que essas igrejas iam estar assim? Cadê a relevância da igreja no mundo? Cadê a relevância da igreja no mundo? A Bíblia diz o sal que não salga.
o sal insípido, ele é pisado pelos homens. Cadê a relevância da igreja, o respeito da igreja? Que nem tem aquele exemplo lá da mulher lá que foi convidada para ir numa igreja evangélica. Daí ela falou, vou ter que vestir um vestido bem folgado, tampar bem meu corpo, porque eu vou lá, vou passar vergonha, né? Porque os crentes tudo bem na decência. Quando chegou lá, se assustou. Parecia que ela era a única crente que tinha lá. Sabe o que tinha tanto naquela igreja lá? Lascívia, vaidade, a pombagira atuando, a Jezabel. Muitos pastores não cobram doutrina e santificação porque as suas esposas dominaram eles. As suas esposas dominaram eles. Tem pastores e pregadores que quem manda é a mulher, não é ele. Não tem autoridade nenhum. Perdeu a visão. Então, igual Eli. Eli caiu da cadeira. Quebrou o pescoço. Porque deixou bagunçar a casa de Deus. Ali em Jeremias fala, quem faz a obra de Deus relaxadamente está debaixo de maldição. As coisas de Deus é santo, é sagrado. E o que acontece? A igreja se corrompendo cada vez mais. Igreja fraca cada vez mais. Virando clube social. É um encontro social. Muita corrupção escondida. Igrejas preocupadas em arrecadar. Igrejas preocupadas em dinheiro. Não estão preocupadas com a santidade das almas, que fazem parte, e nem da salvação das almas. O recurso missionário, que deveria ter muito mais apoio e auxílio, muitos missionários sofrem no campo missionário, enquanto muitos pastores aí, 40, 50 mil de salário, 30 mil, pastores de sede aí no seu carro importado, na sua mansão, no seu ar-condicionado, e os missionários lá que precisavam ter um maior apoio, muitos até passando fome, passando necessidade, outros se humilhando para ir ajuda de contribuinte, enquanto a igreja tem estrutura para mandar. Querem levantar império exuberante, templos gloriosos aos olhos humanos. E cadê a glória de Deus? Cadê a vontade de Deus? Então se me diz, mas por que isso? Voltando no começo, estão indo pelo seu coração enganoso. Acham que isso é obra de Deus, que primeiro é do jeito deles, da vontade deles, e não conforme a vontade do Pai. Conforme a vontade de Deus que está na Bíblia. Todo o apoio tem que ser para o reino de Deus. E os ministros, pastores, líderes, devem viver, como o apóstolo Paulo falou, uma vida simples, uma vida humilde, desprendida das coisas terrenas, do luxo terreno. Ele falou, temo que vocês venham perder a simplicidade que há em Cristo. Corações corruptos, corações enganosos,
pessoas que não buscam a orientação do Espírito de Deus, pessoas que não buscam a vontade de Deus, pessoas que precisam que Deus fale com eles. Muitos conheceram o Evangelho antigo e Deus traga uma revelação profunda para eles entender como que deve proceder. Quando a igreja era simples, igrejinha de madeira, pensa na santidade, pensa no poder, pensa no amor e temor a Deus, pensa na dedicação do povo. Depois que foi evoluindo, a modernidade veio, a comodidade veio. Hoje, a vaidade entrou, o mundanismo entrou, os desejos por as coisas desta terra tomou conta do coração deles. Mas Deus vai avivar. Cada irmão, cada irmã que for sincero com Deus, que busca a direção, orientação, a vontade de Deus em tudo, Deus vai avivar. Deus vai incendiar a alma da pessoa que deseja, que tem sede de Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Prazer